Olá, bom dia, tudo bem? Como você está hoje? Essa manhã de terça-feira, uma manhãzinha preguiçosa. São 6h03 agora, um pouquinho atrasada a nossa live, mas o importante é a gente estar aqui, não é mesmo? Você e eu. Como você está? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre histórias que acontecem numa sessão de terapia, ou quais são os casos que chegam até a gente numa terapia. De tudo que eu já, um dia, já atendi nesses anos, né, como terapeuta, poucos são os homens que chegam até mim. A grande maioria são mulheres, de repente homens, mas ali na sua fase de adolescência, mas homens adultos, formados, é muito difícil. Talvez por um pré-julgamento que o homem não precisa disso, que o homem não chora, o homem resolve tudo sozinho. Não sei. Eu lembro que quando eu comecei a buscar ajuda de terapeuta, de acompanhamento, foi difícil também. Tomar um cafezinho? A nossa base bíblica, o texto bíblico hoje, é Zaqueu. Isso nós vamos encontrar lá em Lucas 19, do verso 1 em diante. Quem foi Zaqueu? Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, né? Ele acordou cedo hoje. Zaqueu ele era um publicano, um cobrador de impostos, que tinha baixa estatura. Né? Aqui na Bíblia fala o seguinte: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Quem era Zaqueu? Uma autoridade, um homem que tinha ali seu poder, poder sobre os publicanos, poder sobre as pessoas, tinha poder. Por que Lucas ele ressalta que ele era chefe dos publicanos e era rico? Por que ele fala só chefe dos publicanos? Porque de repente ele se destaca entre os outros homens ali, os publicanos, pela sua riqueza. E aí a gente começa a analisar isso, né? O que é esse excesso? Por que é tão rico? Café? Importante, né? Ser rico não é problema. Eu almejo isso. Mas sabemos que todo excesso, todo o excesso esconde uma falta. Talvez por ser um homem de pequena estatura, ele não pode ser um cavaleiro, um soldado, um chefe da guarda, alguém de renome que usa ali da sua força física, da sua força bruta, para se validar seu ego. Ele teve que usar da sua inteligência, ele teve que buscar meios, né, artimanhas, né, para se tornar reconhecido. E isso nos demonstra uma baixa autoestima. De repente, ele era um cara egocêntrico, ele era um cara que era orgulhoso, rude, ele tinha amizade alguma. Ah, mas por que você acha que ele não tinha amizade? Ele tinha uma multidão. E ele não conseguiu ver nada, a multidão não deixou. Meio que excluiu ele. Fizeram uma parede humana para aquele homem que pudesse enxergar o Jesus. Mas aí, Zaqueu sai correndo, encontra uma árvore e sobe. Sabe aquela pessoa que ela é tão acostumada a ser excluída, tão acostumada a ser isolada, que ele diz para ele mesmo assim, duvido, quero ver que vocês vão ou não deixar eu ver. Eu vou ver Jesus sim. Eu nem que tenha que subir numa árvore. E para ele o orgulho não é não subir numa árvore, o orgulho dele seria ver Jesus. E para ele ser excluído, ser taxado, era não ver Jesus no meio da multidão. Imagina ele olhando para cima, tantas pessoas ali,
e ele não consegue enxergar Jesus. O homem, ele precisa se validar. Ele precisa ser reconhecido, seja no ambiente familiar, seja no meio de trabalho, seja no seu dia a dia. Ele precisa se validar. Né? Falamos um pouquinho sobre o cabelo. O que o cabelo demonstra pra gente numa prática abordada em evidências, numa terapia integrativa, numa prática baseada em evidências? O cabelo, ele tem a função, ele está ligado nas suas terminações nervosas. A função dele é sentir o ambiente. Sabe quando você entra num lugar e sente um arrepio? Ou você boceja? E de repente arrepia. Tem gente que fala assim, nossa, passei tanto medo que arrepia até o cabelo, até o fim da nuca, até minha barba ficou arrepiada. O cabelo ele é o final das terminações nervosas. Então ele sente o ambiente. E esse cabelo ele nos leva à própria percepção, a se perceber. Quando eu estou com frio, fica arrepiado, quando eu estou com calor. Você já eu acabo suando, né? E não ter cabelo são os dois extremos. Ou é um bebê, ou já é um idoso. Mas e eu na fase adulta, meus 30, 40 anos? Por que esse cabelo está caindo? Vamos pensar que uma criança, ela precisa de cuidado, ela precisa de proteção. Então, não ter cabelo ali reflete uma necessidade de ser cuidado, um bebê. Isso em todos os mamíferos. É um leão, é um cachorro, um cavalo, e assim por diante. Mas vai chegar na fase adulta, por exemplo, um leão, a sua juba cresce, se forma, ele é o maioral, ele vai envelhecendo, 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 e essa juba vai perdendo perdendo volume, até que ele fica sem juba alguma. Assim é a fase natural do ser humano. O cabelo significa conexão com algo superior a você, com algo além de você. A percepção, perceber o meio. Quando um homem ou mulher, né, eles começam a ficar calvo até a entrada, quer dizer que ele já chegou num nível que não precisa de buscar mais conhecimento acima dele. Né? Um ancião, um monge, você vê que as pessoas elas são enriquecidas, né? Tem muito conhecimento. Ah, mas eu conheço o fulano que ele não tem cabelo, ele é careca, mas não é nada disso não, ele não é monge, não tem conhecimento. Na verdade, ele é o cara que bebe toda semana, que não é casado, a vida dele é uma eterna festa. Pois bem, é um eterno bebezão, que busca prazer, validação, não mais no leite materno, mas busca uma bebida, em ser o bobo da corte, né? O bobo da festa, né? Aquele cara que chega, muda o ambiente da festa. Ah, tá tão chato, tão triste. De repente chega ali o carequinha. O carequinha chega fazendo suas brincadeiras, suas animações, falando alto, brincando, fazendo piada com um, piada com o outro, e muda o ambiente da festa. Né? Porque ele é um eterno bebezão. Ele já teve sua fase de homem, de adulto, mas nunca, cronologicamente, ele aceitou essa fase. Né? Não consegue ver um relacionamento, um casamento, assumir uma paternidade. Isso, eu não estou falando da sua vida, não estou falando de você. Estou falando que a literatura nos traz. Então, um careca, ele não quer ter ninguém acima dele. Tanto que nem o cabelo pode ficar acima dele. Literalmente é isso. Ou seja, por conhecimento, já se tornou ali um ancião, um conhecimento, ou porque ele não quer ter responsabilidade. São dois extremos, né? Então ele tem responsabilidade demais, ele chegou ao extremo, ou ele é um bebezão demais, não quer responsabilidade, chegou ao extremo. E temos o meio termo, a oscilação, né? A continuação, ou vai para lá ou vai para cá. Ah, mas estou pensando com a cara. Pois bem, como é que está o seu conhecimento? Ah, mas pois bem, como é que está suas atitudes? Como é que está o seu dia a dia? Como é que está a sua postura? Entende? É mais ou menos por aí. E Zaqueu, pelo que a gente lê na Bíblia, em Lucas 19, ele era um cara esquecido. Mas não porque ele gostava, não porque ele simplesmente não existia. Porque ele era arrogante. Sabe quando o cara é tão chato que você não consegue ter ele por perto? Esse era Zaqueu. E por ser esquecido, Zaqueu começa a roubar, a pesar nos impostos. De um jeito ou de outro vão lembrar de mim. De um jeito ou de outro vão saber quem sou eu. E através dos impostos. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Essa é a ideia.
Essa é a ideia. Tem um versículo, um provérbio que fala que melhor é o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Do que o que toma uma cidade. Dominar suas emoções. Dominar seu caráter, seu ego, sua vaidade. Muitos de nós homens não conseguimos viver uma consciência que não seja luta ou fuga, uma consciência de dominar. É difícil. Mas quando Zaqueu ele sai correndo, né, no verso 4, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Figueira brava tem espinho, ela machuca. Zaqueu, para ver Jesus, ele teve que subir e se expor, se machucar. E ali nós vemos que ele começa a quebrar seu ego, a quebrar seu orgulho. Ou a sua baixa autoestima é tão grande, que ele está tão acostumado com a dor, com o sofrimento, que alguns espinhos, com alguns apontamentos, acusações, para ele não tanto faz. O importante é ele ver Jesus. Sabe quando a pessoa ela já está tão lascada, tão que qualquer coisa é lucro? Se ela vem e arruma briga com você e você briga com ela, ela te bate, você bate nela, um lucro. Chamou atenção. Ah, se de repente essa pessoa é um desviado, ou ela nunca viu Jesus, ela encontrou Jesus e aceitou como único Senhor Salvador, é lucro. Ah, mas ele é um briguento, é lucro, porque a pessoa ela já está tão, tão zoada, para não falar coisas que vão ser bloqueadas no futuro. A pessoa está com sua baixa autoestima tão ferrada que para ele qualquer coisa é lucro. Ele não se importa com a dor, com o sofrimento. E assim esse homem ele subiu numa figueira brava. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus não cobrou nada, apenas disse: hoje me convém pousar na sua casa. Um homem sem amizade, sem amigos. Agora ele estava tendo um colapso de realidade na sua vida. Agora esse Zaqueu, ele está em choque, porque ele não está acostumado a isso. Isso nunca foi esperado na vida dele. Pedras, xingos, mas receber alguém em casa. Ou pior ainda, ser chamado pelo nome, ser chamado de Zaqueu, não publicano, não de ladrão, não de, sei lá, baixinho. Isso houve uma quebra de realidade na vida desse homem. É isso que Jesus tem para nós. Esse que é o encontro que Jesus tem com cada um de nós. Ele vem para quebrar nossa realidade, para quebrar quem somos nós. De repente eu sou um cara que rude, orgulhoso, prepotente. E quando eu tenho essa quebra de paradigma, eu me torno um cara de mansidão, um cara amigável, acolhedor, que dá para ajudar. Assim foi aquele homem. A cura do homem começa quando ele reconhece que não precisa de controle, mas ele precisa da verdade. Quando Jesus chama esse homem pelo nome, Zaqueu, ele está acostumado com os títulos. Republicano, ladrão. Mas quando Jesus olha diretamente para ele e chama ele pelo nome, vem cá, Zaqueu, desce daí. Hoje me convém dormir na sua casa, jantar na sua casa. Vamos lá. Sabe essa voz que está na nossa cabeça, sempre ali falando? Café. Quantos homens se tornam duros, rudes, solitários, tentando se proteger? Sustentam o império, mas por dentro vive um caos emocional. A cura do homem começa quando ele reconhece que não precisa de controle. De certa forma, eu fui esse homem. Rude, que era estúpido, que não expunha minha fragilidade, minhas emoções, porque no passado, talvez quando eu expus esse momento, essa fragilidade, eu fui esquecido, fui taxado de bobo, de ridículo, e aí vai trazendo couraças e vai couraças, né? Homem não chora, homem não isso é coisa, não é coisa de homem, é coisa de outra. E assim por diante. Ah, tá virando menininha agora? Quantos homens hoje que não se expõem, escondem sua dor, sua falta, no excesso de trabalho, carregam tudo nas costas. Tem a necessidade de chorar, de pôr pra fora.
mas não conseguem. Isso se torna uma má digestão, uma azia, isso torna uma gordura no fígado, dor na coluna. Porque entende que as emoções precisam sair, ser sentidas. E quando eu não sinto a emoção do abandono, a alegria, a dor, a tristeza, essa emoção ela é canalizada no meu corpo em algum lugar. Coluna, pernas, joelhos. Mas quando Jesus vem e nos chama pelo nome, ele já não está chamando mais nossos títulos. Doutor, o terapeuta, o rude, o orgulhoso, o prepotente, o arrogante, o ladrão. Não. Tudo aquilo que valida nosso comportamento, Jesus ele isola isso. Ele não quer saber de quem eu sou através dos objetos. Ele sabe quem eu sou de verdade. E aí, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tem defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus entrou na casa daquele homem. E talvez todos aqueles troféus, todo aquele ouro, tudo aquilo que ele fazia ser quem ele era, caiu por terra com a validação. E é o momento que ele vê Jesus e se prostra diante dele e fala: Senhor, eu sou tão pobre, tão miserável, que a única coisa que eu tenho é o dinheiro. E não é isso. O Senhor não tem nada, tem amigos, tem alegria no seu olhar. Eu não tenho essa alegria. O que eu preciso? A salvação. Jesus chegou ali e quebrou esses paradigmas. E é isso que ele tem para nós hoje, homens e mulheres. Ele quer quebrar nossos paradigmas, nossos ciclos viciosos, no que nós nos sustentamos, no que é baseada a nossa vida. Em lutas, em trabalhos, em brigas, realmente briga física. Né? Sou um cara briguento, sou uma mulher briguenta, ou sou um cara compulsivo, compro demais, bebo demais, trabalho demais. Tudo isso esconde uma falta, né? Uma falta de paternidade. E cabe a você abrir o peito e resolver esse B.O. Se é uma treta com seu pai, resolver a treta com seu pai. Se é uma identidade, buscar de Jesus essa identidade. Entenda que o homem sempre precisa ser validado. Esse é o comportamento dele. Isso é genético. O homem precisa de reconhecimento. Mas à medida que eu busco reconhecimento em homens, eu me frustro, eu me corrompo, eu me torno uma massa de manobra. Mas a partir do momento que eu busco um reconhecimento em Jesus, eu sou moldado, eu sou transformado, eu sou renovado. E esse conhecimento de Jesus não fala para você entrar numa igreja, ser um cara cético, um religioso, porque vai se tornar um excesso na sua vida. Eu falo pela intimidade, no secreto, no quarto, no seu dia a dia, na convivência. Assim como aquele homem. Jesus quer te restaurar, quer te resgatar. Aquele que estava perdido, Jesus veio para buscar. Então, se você se encontra hoje perdido, sem saber para onde ir, em meio a tantas situações, saiba que Jesus é o caminho. Ele é o mapa da vida. Ele é o que restaura, ele é o que transforma, ele é o que purifica. Nós vamos encerrar por aqui. Amanhã tem mais. Espero que essa palavra, de certa forma, ela venha para o seu coração como um ânimo, como uma palavra de coragem. Zaqueu teve que se expor, subir numa figueira brava, sentir dor, sangrar no meio daqueles espinhos. A recompensa? Ele conheceu alguém de verdade. Alguém que transformou sua vida. Então, de repente, as suas feridas que você nunca consegue sarar, você deve expor elas num ambiente seguro, num ambiente qualificado. Seja uma terapia, seja num consultório com um médico, ou no ambiente com um padre, um pastor, um líder religioso. Pessoas que são capacitadas a te ajudar a tratar essas feridas e a te enviar. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pelo dia de hoje, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pelo dono da vida, Pai. Porque se não fosse a vida, o que seríamos, Pai? Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa palavra que vem aos nossos corações. Que essa palavra, Pai, sobre Zaqueu, o publicano, possa chegar a homens e mulheres que precisam do encontro com o Senhor, Pai. Que seja uma palavra de incentivo, uma palavra de coragem, a busca, Pai,
pela cura, a busca, Senhor Deus, pela transformação e pelo renovo, Senhor. Pois muitos sabemos que o mundo prega, a sociedade fala que o homem não chora, que o homem não sente dor, que o homem não padece, e carregamos silenciosamente toda essa dor, esse sofrimento. Que esses homens, ó Pai, possam sentir o alívio, Pai. Que eles possam entender quem é o Senhor, aquele que trata, aquele que divide o fardo, Pai, aquele que carrega, Pai, o jugo suave, Senhor Deus. Que mulheres, ó Pai, elas possam entender, enxergar quem é o homem que está ao lado dela, Pai, quem é o homem que ela procura, quem é seu filho, quem é seu marido, e ser, Pai, essa mulher que aconselha, que nutre emocionalmente, o porto seguro. Que essa mulher, Pai, num relacionamento conjugal, seja com que o marido vai se desabafar, buscar o ombro, a sua fragilidade, e ela vai curá-lo, Senhor Deus, restaurá-lo e enviá-lo, Pai. É isso que eu oro, Senhor, é o meu desejo, e eu declaro, Pai, em nome de Jesus. Amém? Tenha um bom dia, Deus abençoe, amanhã tem mais.